Vivemos no consenso da censura. Eles não desistiram de calar o povo e sabem que Lula não tem chance de se manter no poder com a livre circulação de informações na internet. Por isso, precisam acabar com as redes sociais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Piolhos do Xandão, escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Não é novidade que o jogo da liberdade versus tirania está longe de acabar, e que apesar de membros da elite política e do judiciário arrogarem-se como defensores da democracia, o que eles defendem é censura e concentração de poder. O que os togados e seus aliados políticos querem é redefinir completamente o conceito de liberdade de expressão, trazendo esse direito como algo condicionado, totalmente subordinado à própria interpretação de democracia, verdade e civilidade que o STF quer impor de cima para baixo. Não precisamos nem dizer que quando um seleto grupo de burocratas e políticos decide o que é ou não verdade e democrático, acaba-se com a existência da liberdade de expressão. Recentemente, o ministro Edson Fachin declarou que as plataformas digitais devem ter limites e ainda disse que as redes sociais lucram com a desinformação. Em primeiro lugar, o que Fachin realmente quis dizer com limites? Afinal, leis contra todo tipo de crime, desde injúria, calúnia, racismo e difamação, já existem aos montes e são rigorosamente aplicadas. O que devemos nos perguntar é quem irá ditar o que é ou não desinformação. Seria um órgão do governo? E será que o governo e os políticos não mentem também? Ou não têm interesses em ganhar com o controle da informação? Será que um governo corrupto e impopular, como o governo Lula, não iria usar do instrumento de censura do Estado para criar uma narrativa favorável a seu governo, visando ganhar as eleições? Nas palavras do ministro Fachin, abre aspas, o Congresso Nacional é hoje interpelado a discutir a regulamentação de tais plataformas e, por consequência, a criar legítimos mecanismos de contenção democrática dos impactos danosos das fake news. Fecha aspas. Não precisamos nem dizer que com as mentiras ditas por figuras de esquerda, eles nunca se incomodaram. Entre elas, a promessa da picanha que nunca chegou. Aliás, o medo deles nunca foi das mentiras, mas das verdades. O que está acabando com a reputação do STF são as verdades sobre o fato de que a corte tenta a todo custo usurpar o poder do Congresso, legislar e perseguir os adversários políticos. Eles sabem muito bem o que querem, e sabem mais ainda que seus poderes estão ameaçados pela livre circulação de ideias, como esteve toda a ditadura na história que enfrentou o povo. Eles alegam que a liberdade deve ter limites, e que esses limites iriam proteger a própria liberdade. Mas quando um monopólio aparelhado por criminosos e ditadores, como o Estado brasileiro, fica responsável por ditar quais são esses limites, é claro que a gangue que está no poder vai usar isso para perseguir a dissidência política, como já tem feito. Uma das mentiras ditas recentemente pelo ministro Barroso é de que o STF impediu que as redes sociais fossem usadas para golpe. Que golpe? O golpe do batom? Em pleno domingo e sem apoio do exército? O atual presidente do STF ainda disse que a suspensão da rede social X de Elon Musk não teve motivações políticas. Mas é claro que teve, já que as pessoas que o Alexandre de Moraes não gostava estavam publicando suas próprias opiniões sem autorização do ditador. Elon Musk achou absurdas as ordens ilegais de censura e banimentos de perfis no X e resolveu tornar público essas ordens. Até mesmo o representante legal do X foi ameaçado de prisão e teve que sair do cargo para sua proteção. O STF não deveria ser o censor da sociedade e não deveria ter todo esse poder de polícia que eles estão abusando faz muitos anos. Para criminalizar a oposição política no Brasil, que hoje está com a direita, o ministro Barroso gosta de dizer que o STF está impedindo um golpe da direita e que essa direita é controlada por grupos extremistas. Será que temos alguma prova de grupo extremista? Porque quem defende terroristas como Hamas, que é sim um grupo extremista, são as figuras da esquerda política que conhecemos hoje. E hoje, os integrantes da esquerda não têm vergonha de defender os crimes do Hamas. Por outro lado, todas as manifestações dos conservadores e da direita de forma geral são pacíficas e respeitosas. Já os militantes de esquerda amam agredir pessoas que os questionam na rua. O que os ministros do STF vêm fazendo, juntamente com os políticos de esquerda, é criar uma narrativa de que as instituições estão sendo atacadas para impor sua ditadura do judiciário. Eles não admitem que haja liberdade de imprensa, que haja qualquer tipo de divergência. É isso que os incomoda. Mas não só eles, e até a velha e extrema imprensa. É a velha tática dos totalitários. Cria-se um inimigo a ser combatido e depois usa-se de uma boa propaganda para criar uma falsa ameaça à sociedade. Eles tentam moldar a opinião pública com mentiras e criação de espantalhos. A verdade é que não há excessos na liberdade de expressão.
O direito à expressão precisa ser respeitado para que haja um mínimo de dignidade pelo indivíduo e soberania individual. Para nós libertários, essa questão é ainda mais cara, já que acreditamos na liberdade para falar literalmente o que quisermos, sem que isso seja considerado crime, a não ser que seja uma ameaça direta e possível de se consolidar em uma agressão. Só se ofende quem escolhe se ofender, e só acredita em fake news quem escolhe acreditar. Somos pessoas adultas, e não podemos andar pisando em ovos com medo de que nossas falas possam induzir pessoas a errarem. Cada um é responsável pelos seus atos, e se alguém discorda disso, não pode ser a favor da democracia. Afinal, como alguém facilmente influenciável poderia votar? O que sempre houve no Brasil, antes da popularização das redes sociais, foi um poderoso controle por parte da elite política sobre os meios de comunicação. O que não se tinha era oposição real ao sistema. As principais empresas de imprensa são compradas de alguma forma pelo governo, e a elite política dita, no final, o que pode ou não ser dito. Assim, com poucas empresas de comunicação, sob um quase monopólio da Rede Globo, havia uma sincronia do que deveria ser noticiado ao público, o que as pessoas podiam ficar sabendo. Era assim que o consenso programado era criado, e foram as redes sociais que romperam com esse controle centralizado, permitindo que inúmeras pessoas com diferentes perspectivas tivessem finalmente alguma voz. É na pluralidade de ideias que a verdadeira liberdade floresce, e não no ambiente de censura e perseguição. É engraçado constatar que foi com o crescimento da direita política, pela primeira vez na história do Brasil, rompendo com o status quo socialista, que essas figuras do Deep State brasileiro começaram a brigar contra as redes sociais. Há alguns anos, em seu discurso de posse no STF, no ano de 2017, o inquisidor Alexandre de Moraes chegou a defender a liberdade de expressão como um valor inegociável. Mal sabia ele que iria esquecer de sua própria fala devido a seus novos interesses pessoais. Cabe lembrar que ao julgar o ADPF 548 em 2018, que se tratava da censura a manifestações políticas em universidades durante o período eleitoral, Xandão foi certeiro ao dizer, abre aspas, a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto, o positivo, ou seja, o cidadão pode se manifestar como bem entender, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, fecha aspas. E foi além, confirmando que, abre aspas, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, fecha aspas. Assim, deixou bem claro a todos que qualquer tipo de limitação preventiva do debate público, sobretudo no ambiente universitário, era inaceitável. Então fica a pergunta, se é inaceitável a restrição da liberdade de expressão numa universidade, por que não na internet? E ficou bem claro como a Constituição proíbe que órgãos do Estado interfiram diretamente no debate público. Hoje, os ministros do STF jogaram na lata de lixo tudo o que aprenderam e o que eles mesmos falavam, e agora advogam pela censura das redes sociais. De nada vale a Constituição se uma pequena corte tem o monopólio de sua interpretação. Quais são os atuais inimigos do Estado Democrático de Direito, ou melhor, do regime PT-STF? Jornalistas como Rodrigo Constantino, que teve sua conta bancária bloqueada apenas por se posicionar contra a esquerda e os ditadores de toga, ou a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, que teve que ir embora do Brasil devido a perseguições criminosas do STF que a impediram de ganhar seu dinheiro honestamente. O ditador Alexandre de Moraes, usando de sua famosa desculpa, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, se esquece de dizer que opinião de jornalistas e críticas a seus desmandos não representam agressão, mas na verdade, seus atos despóticos e ilegais de prender inocentes e pessoas que o criticam, como o ex-deputado Daniel Silveira, isso sim é uma agressão contra a liberdade de inocentes. O STF hoje se resume a um tribunal político de inquisição, muito parecido com o Tribunal do Povo Alemão do Terceiro Reich nazista, que violava o devido processo legal e os preceitos básicos da justiça ocidental. Os advogados de suas vítimas são intimidados e de nada valem as provas, mas apenas as opiniões dos ministros. Como dizia o filósofo John Stuart Mill, silenciar uma opinião é roubar a humanidade. Afinal, o que nos torna humanos é a nossa capacidade de pensar e raciocinar por conta própria, sem depender de um ditador prepotente para dizer o que podemos ou não pensar. Mill deixou claro em suas obras que era importante, mesmo para a liberdade de expressão, que até ideias vistas como erradas pudessem ser debatidas, para que assim a liberdade prevaleça. Se os ministros do STF estão corretos e têm boas ideias, eles não precisam perseguir e fazer censura prévia. Basta se candidatarem a cargos políticos e convencer o povo da legitimidade de seus atos.
Se quisermos continuar tendo alguma liberdade na internet, precisamos estar vigilantes e observar como irão se posicionar os deputados e senadores de agora em diante. Caso entre em pauta no Congresso um novo projeto de censura, os políticos e influenciadores digitais de direita precisam denunciar a todos o verdadeiro objetivo do projeto, porque já está claro que a população brasileira não concorda com esse tipo de iniciativa. Esses abutres de esquerda, que já passaram da data de validade e não conseguem viver pacificamente numa sociedade civilizada, precisam entender que o que o brasileiro quer é respeito, liberdade e autonomia. Ninguém mais quer o larápio de 9 dedos roubando na presidência da República. E vamos tirar esses tiranos do poder em 2026. A guerra pela liberdade está só começando e não podemos desistir tão facilmente. Nossos filhos e netos nos agradecerão pela bravura. E no futuro, os criminosos de Tog e seus aliados serão vistos como os ditadores do passado são vistos hoje. Estarão todos na lata de lixo da história. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!